Família do Mediadores Brasil. Quero contar para vocês que nesse quadro que nós temos, que é o quadro de maior sucesso na nossa programação, que é um espaço onde a gente conversa com personalidades sobre o mundo da mediação, da conciliação, dos meios dialógicos. Nós hoje temos aqui uma razão para grande comemoração, né? Inclusive, quando na semana passada a gente olhava para a agenda dessa semana, a equipe dizia assim: Uau, né? Que bom que ele chegou. E é isso mesmo, desembargador Bacelar. Que bom que estamos hoje na sua companhia. É uma grande honra para nós, porque temos a oportunidade de conversar com, eu diria, a família do Mediadores Brasil, com uma pessoa que tem um currículo enorme, né? Estamos aqui falando de uma pessoa que tem a sua formação o seu doutorado pela Uninove de São Paulo, tem o seu mestrado, tem lindas obras escritas, inclusive quero dizer, desembargador Bacelar, que essa obra aqui, todas são apaixonantes, mas eu estou lendo essa sua obra com a professora Lagrasta. Ó, Valéria, ótimo. Isso. E meus caros, digo a todos os meus colegas mediadores, isso aqui é uma Bíblia, é uma Bíblia. A riqueza desse livro, a profundidade com que os temas são abordados é algo assim inarrável. Então, eu conto para vocês que este homem, desembargador no estado do Paraná, doutor, mestre, autor de tantos livros, palestrante, tudo isso vocês vão poder ver aí no currículo dele. Mas eu preciso contar que tem algo diferente, tem algo especial. A simplicidade, a humanidade com que Dr. Bacelar recebe a todas as pessoas é algo que só quem o conhece pessoalmente sabe o que eu estou dizendo. E eu faço questão de ressaltar isso, Dr. Bacelar, porque me impressionou muito a forma como fui recebido num primeiro contato que a gente teve, esse seu cuidado para comigo e que depois atentamente observei se alastra para todas as pessoas que estão ao seu entorno. Então, muito obrigado por estar aqui conosco e tenha certeza que para todos nós e para toda essa família de mais de 13 mil pessoas que hoje compõem o Mediadores Brasil, é um dia de festa para a gente, de comemoração. Obrigado. Para mim é uma alegria também estar aqui e eu acho que esse cuidado pode ser até um primeiro ponto de reflexão para que nós pensemos, né, que o mundo tão agitado que nós vivemos hoje parece que está faltando um pouquinho de cuidado com as pessoas, né? E a principal função de um conciliador, de um mediador, de um facilitador é conseguir estabelecer a conexão e o cuidado com as pessoas, com os seres humanos. Tudo evolui, né? Mas nada vai substituir esse contato humano e essa parceria que nós devemos ter com outro ser humano. Uau! Com essa sua grande lição já de pronto, de largada aqui nesse nosso bate-papo, eu vou lhe fazer uma pergunta. E vou pedir ao desembargador que, para além de todos os conceitos teóricos, né, que dominas, que eu sei que são tantos, mas é uma pergunta direcionada de uma forma mais pessoal. Para o desembargador Bacelar, o que é exatamente a mediação? É, é, de vez em quando nós temos alguns desafios, né, interessantes. Há muitos anos eu coordeno e desenvolvo um programa com as crianças. Uhum. Cidadania e justiça também se aprendem na escola. Então, é um programa que hoje a Associação dos Magistrados Brasileiros faz acontecer no Brasil. E lá algumas vezes eu trabalho a ideia da mediação, da conciliação, da justiça restaurativa. E o grande desafio dessa tua pergunta é conseguir fazer isso para as crianças. E as crianças perguntam, então eu estou lá conversando com eles, falando um pouquinho sobre algumas questões de civilidade, do que nós devemos fazer, que algumas coisas
normais, algumas vezes elas não são normais e nós temos que ficar atentos em relação a isso. Eu tenho falado muito sobre o combate à normose, que é essa ideia e essa síndrome que tem, as coisas vão se transformando em normais e parece que todo mundo faz e todo mundo vai atrás. E aí, com as crianças, eu começo a conversar um pouquinho sobre isso. E eu falo, a mãe de vocês, o pai de vocês já falou que ninguém deve ir atrás dos outros, que deve pensar, não é fazer o que todo mundo faz, é fazer aquilo que é certo, aquilo que é correto, tal, tal, tal. E para isso nós temos a mediação, daí eu falando com as crianças, tá? Aí um levanta lá, mediação, o que é mediação? E aí que vem o grande desafio, você poder explicar a mediação de uma forma que todos possam entender, inclusive uma criança de 10 anos de idade, no quinto ano. E aí vem aquela dificuldade, né? Eu pensar, puxa vida, eu tenho tantas definições, conceitos que eu trabalho, em alguns livros que eu já escrevi sobre mediação, agora como é que eu vou explicar para essa criança o que é mediação? E aí vem esse desafio. Então eu vou partir disso, né, e dizer que a mediação é uma coisa muito ampla, muito mais do que qualquer técnica, mais do que qualquer processo simples, mas é uma forma de trabalhar relações. Então, a mediação é uma forma de trabalhar relações. É como nós nos comunicamos com os outros seres humanos em busca de reconhecê-lo como tal, valorizá-lo como tal e fazer com que, a partir da sua valorização, ele possa ser o que ele é. Então, com as crianças, então, o que a gente diz é você poder enxergar o outro como o outro é, com seus valores, com suas crenças, enxergar a outra criança com as ideias que ela tem, as brincadeiras que ela gosta. Embora você não goste das brincadeiras dela, você vai ter que respeitar, porque algumas pessoas também não gostam das suas brincadeiras e você vai continuar brincando porque você gosta de brincar assim. E aí a gente vai, e eles continuam perguntando e aí a evolução vai. Acaba sendo que nem um processo socrático, né? Por meio da ideia da maiêutica, né? Sócrates, né? Maiêustai, dar à luz as ideias, né? Então Sócrates fazia isso, né? A mãe dele era parteira, Feranetes era parteira. Então, com essa ideia, ele diria que a partir do momento que nós começamos a estabelecer uma conversa e fazendo perguntas criativas, as pessoas respondendo às perguntas que nós formularmos, elas vão encontrar as devidas soluções. O papel do mediador, portanto, é o papel daquele que faz dar à luz as ideias dos outros, né? Por isso, o processo maiêutico socrático faz toda a diferença. Então, com as crianças a gente faz muitas perguntas e eles fazem muitas perguntas e nós respondendo às perguntas nós vamos crescendo, né, juntos. Então, mediação não é mais do que um processo, é mais do que uma técnica, é uma forma de estabelecer relacionamentos e de auxiliar, na medida do possível, a que as pessoas sejam o que elas são. Então, não tem o objetivo de modificar, de alterar as pessoas, de dar conselho para que as pessoas se modifiquem, mas procura fazer com que as pessoas promovam uma modificação de dentro para fora, elas mesmas encontrando os resultados, os interesses, as ideias que elas sempre tiveram e que talvez alguém e um facilitador pudesse estimular a que essas ideias viessem à tona, que elas emergissem numa conversa. É muito mais, portanto, do que só uma técnica, só um processo, né? Então, portanto, a mediação é um jeito de ser. Quando dizem que as pessoas são mediadoras de conflitos, talvez a gente tenha que repensar. E nós somos, sim, mediadores de relações. E a mediação entre essas relações é que vai fazer com que as pessoas ganhem autonomia para que elas façam aquilo que elas querem fazer e faça sentido para elas, sem necessidade de que um terceiro imponha qualquer vontade, porque se eu fizer, isso vai talvez encontrar um resultado rápido, numa relação de causa e efeito próximo, mas não resultados perenes. É mais ou menos o que acontece com o Poder Judiciário, né? Que eu tenho a honra de pertencer. Então, um conflito entre duas pessoas ou entre duas instituições, eu imponho uma decisão
E essa decisão, alguém vai ter que se conformar com ela. Não quer dizer que ela aceite essa decisão, que faça sentido para ela, mas ela tem que se conformar. Faz parte do processo democrático, que em determinadas situações alguém tenha que impor a aplicação da lei e os outros tenham de respeitar. Mas a pergunta é: isso pacifica a sociedade? Põe um ponto de interrogação, né? Como que eu faço para alcançar a pacificação da sociedade, fazendo com que as pessoas fiquem satisfeitas com aquele resultado encontrado? Aí é que vem a mediação. Aí vem a ideia de a solução por elas encontrada é a solução que elas acharam a mais adequada e mais justa para aquela situação. Então, o papel do mediador é fazer com que essa vontade sincera, autêntica, independente, seja encontrada sem necessidade de intervenções no mérito daquilo que é os seus verdadeiros interesses. Ou seja, nós não temos que interferir no mérito, nós temos sim que interferir no processo comunicacional, fazendo boas perguntas, respeitando a dignidade das pessoas e deixando que elas próprias se expressem. Eu acho que é esse o grande foco, né, da mediação, sem responsabilidade sobre o resultado. Então, quando algumas pessoas me dizem, o mediador, então agora eu tenho que aumentar o número de conciliação, vou fazer uma reunião com os meus mediadores e vou cobrar deles. Agora vocês têm que fazer acordos, porque eu quero o maior número de acordos, porque eu quero cumprir as metas do Conselho Nacional de Justiça. Isso não dá resultado. O conflito, as relações, em regra, elas são relações complexas, e quando nós tratamos de relações complexas, eu não tenho que ter nenhuma preocupação com causa e efeito próxima no tempo. Eu tenho que ter preocupação, sim, de valorizar aquilo que está previsto na Constituição da República, o princípio antropológico comum da dignidade da pessoa humana. E vou valorizar o ser humano. Vou estabelecer conexão com esse ser humano. Vou permitir que ele se expresse e vou pedir que ele escute. E ele escutando, ele se expressando, tendo autonomia e liberdade de expressão, as coisas se resolvem, sem que eu tenha o compromisso de eu impor alguma solução ou ter o compromisso de chegar a um resultado. O resultado vai chegar naturalmente, desde que eu passe por todas as etapas de saber ouvir, saber estabelecer a conexão entre as pessoas, ainda que por meio virtual, como nós estamos aqui hoje, olhando no olho das pessoas, ainda que virtualmente, tentando identificar o olho das pessoas, a cor do olho das pessoas, isso tudo pode fazer a diferença. Então, a mediação é uma história de vida, alguma coisa que faz parte da personalidade das pessoas em busca da cultura da paz. Uau, meu caro. Uau. Não tenho palavras aqui porque fico muito impactado com a extensão aí da sua colocação e talvez eu pegaria aqui um pequeno fio, né, daquilo que o doutor nos trouxe, quando o doutor falou perguntas, né, perguntas. E enquanto mediador eu sei da importância, né, do quanto que nós mediadores temos que nos preparar para fazer boas perguntas, colocá-las à mesa no momento certo e no tom de voz adequado, porque eu acho que é esse conjunto que entrega a pessoa uma pergunta que permite a ela ir caminhando dentro desse contexto que a gente chama de conflito, em busca da solução, do encaminhamento. Eu gosto da palavra da transformação do conflito. E aí, pegando esse fio das perguntas, sei que o doutor tem aí uma longa experiência, uma longa caminhada como formador de mediadores judiciais e de instrutores. E a minha pergunta vem no sentido de quais são ainda os principais desafios que nós temos na formação desses profissionais, sobretudo dos profissionais que atuam no âmbito da mediação judicial. Aí você falou, Henrique, de uma coisa que para mim é importante, porque você parte da ideia da transformação do conflito. E a gente pode usar essa palavra, transformação. Então, o que que nós estamos falando quando eu falo em formação? Quando eu falo em formação, talvez eu precise mais do que só uma formação, com o mesmo hábitos,
aquilo que nós estamos acostumados a fazer, que é um raciocínio puramente dialético de uma tese, antítese e síntese, uma conversa normalmente com uma conotação de violência. Violência não no sentido vulgar da palavra violência, mas violência no sentido da comunicação violenta. Ou seja, eu começo a conversar com você e aí você fala alguma coisa, eu já penso o que que eu posso contrariar aquilo que você falou, o que eu não concordo, eu já começo a pensar nisso. Enquanto você está falando, ao invés de que eu esteja ouvindo atentamente para escutar, eu simplesmente já estou pensando naquilo que eu vou falar em seguida para que esse processo de tese, antítese possa se estabelecer. Bom, isso é cultural. Então, quando eu falo do hábitos, eu estou me socorrendo de Bourdieu, Pierre Bourdieu, que tem a ideia de que todo campo ele é envolvido por um hábito e nós somos envolvidos por esse hábitos deste campo. Qual que é o campo? É o campo cultural brasileiro, né? Eu poderia, estando em outro país, falar sobre o campo cultural de outro país, mas o Brasil, em geral, essa comunicação nossa não é uma comunicação assertiva, positiva, uma comunicação afetiva, é uma comunicação do debate, do diálogo dentro dessa ideia. Para os profissionais do direito, mais ainda, porque o profissional do direito aprende o tempo todo a guerrear, a lutar, a estabelecer conflitos, a dar conta de tomar parte num conflito e defender uma causa. Então, por isso que eu quis pegar da sua fala a ideia da formação como transformação. A formação ela tem que ser muito mais do que uma simples formação. É uma reinterpretação das normas de toda a ordenação jurídica a partir dos próprios princípios. Então, eu tenho que pensar nos princípios, mas de uma maneira mais profunda do que aquilo que eu tenho feito. Então, nós continuamos, em regra, a repetir alguns princípios, né? Então, o Código de Processo Civil, no artigo 166, trouxe alguns princípios. A lei de mediação trouxe já, a partir do seu artigo 2º, alguns princípios. Eu passo a repetir esses princípios, e eu vou dizer, então, do princípio da imparcialidade, da isonomia, da oralidade, e eu vou falando sobre isso, autonomia de vontade, e eu vou falando sobre isso como se fosse uma palavra que sai da minha boca, sem qualquer significação real. Eu tenho que perceber, então, que quando eu falo em imparcialidade, eu estou falando em imparcialidade de alguém. E essa imparcialidade é tua, sua. Você é mediador, tem que ser imparcial. E o que é ser imparcial? Ser imparcial é tratar as pessoas respeitando aquele princípio e aquele fundamento antropológico comum da dignidade da pessoa humana, independente de quaisquer circunstâncias, despindo-se de seus preconceitos e fazendo com que o tratamento dessas pessoas seja igualitário. Ainda que você não seja neutro, você precisa, mediador, tem que ter o princípio da imparcialidade como o seu primeiro ponto de contato com os seres humanos. Bom, estou falando sobre um princípio, mas quando fala em autonomia de vontade, a autonomia de vontade de quem? Das pessoas. Elas têm que ter autonomia de vontade, isso tem que ser mostrado para elas a todo tempo. Elas têm que estar tranquilas em saber que elas podem sair desse processo a qualquer momento. E você, terceiro, você facilitador, você mediador, você conciliador, você tem que dar essa tranquilidade para essas pessoas. É você que tem dentro da ideia lá da pirâmide de Maslow das necessidades humanas, as primeiras necessidades fisiológicas. Você tem que se preocupar com as pessoas. Tem água, um local para que elas possam fazer algumas necessidades, se a mediação estiver se estendendo por algum período de tempo maior, necessidades, você tem que atender isso. Isso é você permitir que as pessoas se sintam seguras. Então, necessidades fisiológicas, necessidades de segurança, de autoestima, tudo isso é papel do mediador. Então, como fazer, portanto, que a formação seja mais do que uma simples formação técnico-jurídica em legislação e repetindo princípios? Não. É uma formação que deve ser muito mais do que isso. Deve ser uma transformação no sentido de se perceber que nós estamos inseridos num campo
dentro da ideia de Pierre Bourdieu, que tem hábitos, e esse hábitos, algumas vezes, não é adequado melhor, ao melhor resultado, que é a pacificação. Então, eu tenho que, no primeiro momento, nessa transformação, pensar que eu tenho um propósito comum, eu tenho um princípio unificador, que é a pacificação. Essa é a verdadeira intencionalidade que eu preciso alcançar, é a pacificação. E a partir disso, todos os princípios eles vão fazendo com que este objetivo seja galgado, né? Meu objetivo geral está lá na frente. Eu tenho que imaginar agora os degraus de uma escada. E eu vou ter que pensar que cada um desses princípios lá do Código de Processo Civil, como princípio da independência, princípio da decisão informada, o princípio da confidencialidade do processo e o princípio do sigilo inerente às funções suas e das pessoas. Esses princípios são os degraus que eu vou ter que atingir para poder chegar ao objetivo, princípio unificador, que é a pacificação. Como que eu vou fazer isso? Eu tenho que compreender cada um deles na sua essência. Então, quando se fala do princípio da independência do Código de Processo Civil, poucos doutrinadores expressam a profundidade desse princípio da independência. É a independência do processo mediacional, que é diferente do processo judicial. Os processos agora são independentes, eles não mais se comunicam. É a independência de você, mediador, da figura do juiz julgador, que não mais se comunicam e não podem mais conversar sobre o conflito. Por quê? Porque o conflito, uma vez apresentado ao mediador, ele tem o dever de sigilo em relação àquilo que for conversado e, portanto, não vai comunicar isso ao juiz. E a independência, então, vai fazer com que os processos sejam independentes. Isso faz com que as pessoas possam se expressar de maneira mais autêntica, com autonomia de vontade, com segurança, porque sabem que tudo aquilo que for conversado não poderá ser utilizado para fundamentar uma futura e eventual decisão do seu caso. Então, tudo isso me parece, Henrique, que faz parte do processo de formação, mas uma formação mais adequada, uma formação mais profunda em relação a cada um dos princípios, né? Então, eu posso pegar cada um desses princípios, como o princípio da independência, eu estou falando aqui de alguns aleatoriamente, mas eu posso falar muito sobre esse princípio da independência para poder mostrar que você, mediador, é independente e você tem, sim, responsabilização ética, transformacional, humana, de trabalhar respeitando a dignidade da pessoa humana. E você tem que passar por todos esses degraus de independência para você realmente ser aquilo que significa um mediador de excelência. Excelência. Veja que palavra forte, excelência, né? Você tem condições de ser um mediador de excelência, desde que você faça aquilo que é possível fazer para estabelecer essa conexão, respeitando a dignidade das pessoas humanas, manifestando a possibilidade de a todo tempo elas manifestarem a sua autonomia e se sentirem inseguras com o processo, elas saírem do processo, porque você não tem compromisso com o resultado. Você tem compromisso, sim, com o encadeamento respeitoso da fala, da escuta, num processo que é muito mais do que o processo dialético de tese, antítese e síntese. É um processo sistêmico, mais amplo. Eu tenho falado até de uma expressão chamada eslética, além da dialética. É uma expressão eslética, que vê mais do que o holístico, ela vê tudo, ela vê as interconexões, as relações, ela faz com que você consiga encadear ações com o objetivo de fazer com que as pessoas sejam valorizadas e respeitadas. A partir do momento que isso acontece, pum, parece que é um passe de mágica, mas é a utilização de ferramentas técnicas, humanistas, comunicacionais, sociológicas, psicológicas, antropológicas, de valorização do ser humano. Uma vez valorizado, ele dá a resposta adequada, manifestando quem ele é na sua essência. E o resultado aparece naturalmente. A ideia da Maieustein, dar à luz, maiêutica, dar à luz às próprias ideias das pessoas. Esse papel, portanto, é fundamental. É um papel transformacional. Por isso que eu falo, não só formação,
mas trabalhar mais do que a formação, trazendo elementos transdisciplinares. Devo transitar pelas disciplinas sem fronteiras ou divisas. Eu devo ir buscar da psicologia o que ela pode me agregar valor. Tenho que buscar da sociologia, tenho que buscar do direito, algumas vezes, mas eu devo transitar pelas disciplinas se eu quiser ser um bom facilitador da comunicação e um bom mediador de relacionamentos. Eu vou continuar com essa palavra que então nós buscamos ela aqui como uma palavra de consenso, que é a palavra transformação, que de forma brilhante o doutor nos trouxe aqui a importância de todo esse fazer, né, do mediador, cuidando para que tenha ali um espaço seguro, enfim, e trouxe aqui os princípios tão importantes que todos nós, mediadores, precisamos ter em mente durante todo o tempo em que estamos ali sentados a uma mesa de mediação. Mas, por outro lado, nós também vemos que as pessoas ainda procuram, né, o advogado como primeira pessoa para auxiliá-los na busca por essa transformação do conflito. E aí a minha pergunta vem nesse sentido, porque a advocacia ela vem passando talvez por um dos momentos de maior transformação durante toda a sua existência, né? Com a chegada aí da inteligência artificial, enfim, estamos, né, enquanto advogados, sentindo, percebendo o quanto o nosso fazer enquanto advogados vai se modificando, está se modificando numa velocidade talvez como nunca vista. E aí nesse sentido, eu pergunto, qual a sua visão, doutor, sobre a dificuldade que ainda a advocacia tem de transitar por outros caminhos que não o do processo judicial, né? Eu sei, somos formatados na universidade para o processo, né? Saímos de lá com a nossa mente, numa preparação para que quando a gente ouça o cliente, já elabore aqui mentalmente qual é a peça e o que é relevante na peça que nós vamos fazer. Mas está aí, né, a existência do sistema multiportas, desse rol de possibilidades que hoje o advogado tem e que eu diria essencial que ele tenha esse leque, essa possibilidade, que para além de um bom processualista, ele seja um bom negociador, que ele saiba transitar na mediação, que ele conheça o dispute board, porque hoje são várias as possibilidades para se cuidar de um determinado conflito. Então, a minha pergunta que eu faço é: o que está faltando ainda para que a advocacia saia desse lugar do confronto para o lugar do consenso? Muito bom, muito bom. Eu acho que esse é um ponto central da, da discussão que nós estabelecemos em relação à ideia cultural, né? Esse perfil cultural bem trabalhado por Pierre Bourdieu quando ele fala então do hábitos e do campo, né? E aí a gente pode pegar o campo judiciário, mas mais ainda o campo jurídico, né? O campo jurídico como mais amplo, o judiciário mais dentro de uma atuação em juízo e o jurídico uma atuação mais ampla. Vamos pensar então no sistema de justiça, né? Nesse campo jurídico. Ele é forjado todo segundo normas, segundo regras, segundo princípios, valores e crenças para trabalhar a cultura da guerra. Então, ele é forjado nesse contexto. Então, não dá para imaginar você querer, em um passe de mágicas, fazer com que a cultura venha a se alterar, né? E, no que se refere ao advogado, a despeito daquilo que diz a Constituição da República, de que o advogado é indispensável à administração da justiça, o Estatuto da Advocacia, que diz que o advogado, antes de encontrar um litígio, ele deve propiciar possibilidades consensuais de solução do seu conflito. A despeito de toda a normatização atual está tentando trazer alguma ideia de pacificação, a legislação e o campo
o jurídico ele continua ainda preparado para a guerra. É desde o posicionamento das cadeiras, a barra dos tribunais, é a utilização das mesas, é a utilização dos espaços, e a própria denominação daquilo que faz com que o advogado retire o seu sustento. Então, quando a gente passa a pensar nisso, e eu me pondo agora na condição de advogado, então vamos imaginar que eu sou advogado e preciso sustentar a minha família e a minha profissão depende do exercício do meu trabalho de maneira adequada, de maneira correta, de maneira técnica. E aí eu vou ter uma legislação que diz assim: você vai ganhar quando o outro sucumbir. Você, aquilo que você ganha de honorários, eu vou dar o nome de honorários de sucumbência, a significar que você fizer o outro sucumbir, você tem a sua remuneração adequada. Se você, por outro lado, for quem sucumbiu, o direito a essa remuneração será destinado àquele que ganhou. Então, veja, é, quando eu vou falar de cultura, eu tenho que pensar que se eu me colocar na condição de advogado, em que vai retirar o seu sustento da sucumbência, tecnicamente e de maneira adequada, eu tenho que fazer com que o outro sucumba. Porque se o outro não sucumbir e vier eu a sucumbir, eu vou ficar sem os meus honorários de sucumbência. Bom, então esse é o primeiro entrave fantástico e que grande parte dos advogados, dentro do hábitos que ele é próprio, mantém essa cultura. Então, as palavras da lei, com suas letras ou ideogramas, elas não conseguem modificar uma cultura que vem toda preparada para a guerra, para a sucumbência. Eu tenho que fazer o outro sucumbir e aí eu ganho meus honorários. Bom, o que faz hoje a legislação? A ordenação brasileira começa a trabalhar, então, modificação do Código de Processo Civil, dizendo, então, que é responsabilidade do advogado, do juiz, do promotor de justiça, do defensor público, tentar, antes da litigiosidade ser instaurada, uma solução por métodos consensuais. Vem o Estatuto da Advocacia. Mas tudo isso depende de uma evolução muito maior. Por isso que quando eu falo em mudar a cultura, eu falo em trabalhar hoje no programa Cidadania e Justiça também se aprendem na escola, com crianças de 10 anos, do quinto ano. Hoje a gente já atingiu aproximadamente 7 milhões de crianças no Brasil. É um número significativo. Em termos editoriais, já está perto de 10 milhões de cartilhas, né, produzidas para poder trabalhar, então, esse conceito de pacificação, de direitos, de deveres. Mais do que os direitos, as crianças têm que aprender que têm deveres para que elas sejam civilizadas, para que elas sejam evoluídas e despertem, né, o seu, valor como cidadão que tem os seus direitos, mas tem que respeitar os deveres e tal. Então, eu penso que mudança cultural ela vai acontecer gradativamente. Então, não é a ordenação jurídica, Código de Processo Civil, lei de mediação que vai fazer resultado de lei de causa e efeito, e a partir de agora, então, eu previ que a mediação ela deve ser priorizada, que a mediação será priorizada. Não, não vai ser assim. A mudança cultural tem que ter paciência, e o trabalho é nosso. Então, hoje a Ordem dos Advogados do Brasil, Conselho Federal, a Ordem dos Advogados do Brasil, os conselhos excepcionais têm trabalhado muito essa cultura, trabalhando que nos contratos de honorários advocatícios se prestigie o honorário para as soluções negociadas, consensuais, não só prestigiando a ideia da sucumbência, e permitindo que o advogado possa ganhar tanto ou até mais quando ele alcança uma solução mais ágil, mais rápida e que satisfaça as pessoas, do que aquela solução encontrada quando ele alcança uma sentença que ele foi favorável, um acórdão que ele foi favorável e assim por diante. Então, isso vai depender muito de um processo da nossa geração e das gerações futuras que ainda vão ter que trabalhar. Mas eu confio muito nesse propósito. Uma vez que a Constituição da República tem um processo, um princípio unificador, e um propósito, que é o da pacificação social, está lá a partir do preâmbulo da Constituição,
está dizendo isso, né? Está lá, nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte para fazer deste país um país com o menor número de desigualdades, tal, 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 e comprometidos, tanto na ordem interna quanto internacional, na solução pacífica das controvérsias. Então, está lá no preâmbulo. Ainda que ele tenha força normativa indireta, ele é um direcionamento para todos nós, cidadãos, e mais ainda para os profissionais da área do direito. Dentro do sistema judiciário e do sistema jurídico, como sistema de justiça, comprometidos com a pacificação, com encontrar soluções que possam trazer resultados mais adequados para as pessoas. E esses resultados mais adequados, em regra, eles vão ser melhor encontrados conversando e menos encontrados quando tiverem uma solução judicial. E essa sua fala, desembargador, até anotei aqui, me remeteu a uma palestra que eu lhe ouvi e aonde o doutor dizia: a crise do judiciário reflete uma crise no ensino jurídico. Conte um pouco para a gente sobre isso. Aqui a ideia é que a gente pensa em crise e algumas vezes passou essa palavra a ficar um pouco desgastada pelo tempo, né? Porque quando eu tenho a ideia de crise, deveria ser alguma coisa que, em determinado momento, eu levanto todas as variáveis ali, dessa situação momentânea e eu consigo resolvê-la. Então a gente diz assim, eu estava com a minha namorada, né? Os alunos, né, comentam comigo, e tive lá um desentendimento com ela e tal, teve uma crise, mas nós já superamos, já identificamos lá o problema e já superamos. Então a ideia de crise era mais simples, né? Uma situação de mais fácil solução. O que vem acontecendo é que os problemas não têm sido resolvidos, né? Voltando ao exemplo do aluno que fala da namorada lá e tal, tal, tal. Aquele pequeno problema, quando ele não é resolvido, ele vai se. Você falou em transformação do conflito. O conflito pode se transformar para o bem ou para o mal. O conflito pode se transformar para que ele possa ser transformado de uma forma consensual ou transformado de uma maneira agressiva até chegar à violência extrema e à morte. Então, é radical isso, mas é exatamente isso. E o que tem acontecido em relação às crises é que as soluções que têm sido imaginadas para as crises são soluções dentro de um sistema mecanicista de causa e efeito, que imagina que, tem a crise, então faz isso, faz aquilo. Pô, as crises, quando elas se ampliam, se transformam em problemas complexos, muito maiores do que uma simples crise, e elas vão produzindo os efeitos colaterais. Crise do sistema jurídico, a crise do sistema educacional, a crise no sistema de segurança pública, a crise no sistema de saúde pública, e aí nós temos, então, situações complexas, todas elas com interconexões. E essas interconexões, elas têm que ser percebidas e encadeadas de forma a você promover avanços, ainda que você não alcance, num curto espaço de tempo, essa relação de causa e efeito próxima no tempo. Mas eu tenho que promover um encadeamento de situações para que eu consiga fazer com que isso se resolva. Então, eu tenho usado até uma palavra que ainda não existe na língua portuguesa, mas eu já estou utilizando e trago na minha tese, que é a palavra provenção. Provenção. Então, ela é mais do que prevenção. Então, prevenção, atualmente, se desgastou, como também se desgastou a palavra crise, né? E prevenção, então, ficou sendo uma forma de contenção. Então, hoje, quando a gente fala em prevenção, é só você conter. E aí, imagina-se que você já preveniu. Eu estou falando em prevenção porque é uma prevenção pró, é uma prevenção que vai além da contenção. E ela procura estabelecer encadeamentos sequenciais aptos a poder encaminhar a verdadeira solução perene dos conflitos. Então, eu vou te dar um exemplo aqui da minha casa. Eu moro aqui pertinho da Praça da Espanha, em Curitiba. Então, aqui pertinho da Praça da Espanha. Há alguns anos atrás,
começou a ter um furto muito grande de celulares aqui na rua. Ainda hoje ainda tem, mas houve uma diminuição, mas as pessoas passavam de bicicleta, furtavam os celulares. O que foi que o sistema de segurança fez? Colocou um totem. Aqui em Curitiba, um totem um, parece um totem mesmo, tem uma câmera que fica rodando 360 ali, filmando tudo o que acontece na praça. E pôs um carro de polícia. Essa é uma ação de prevenção. Ela conteve a questão do furto de celular. Os furtos de celulares diminuíram. Provável que, com essa medida de contenção, os políticos tenham alcançado o resultado de satisfazer os moradores do Bigorrilho e da Praça da Espanha. Eu resolvi essa questão, eu dei solução, né? Para aí você para pensar. Nós temos aqui várias praças que homenageiam alguns países. Tem a Praça do Japão, a Praça da Ucrânia. Será que eu, colocando um totem na Praça da Espanha e um carro de polícia, eu acabei com os furtos de celular? Os moradores do Bigorrilho e da Praça da Espanha vão votar lá naqueles políticos que puseram as medidas de segurança. Mas certamente essa medida de contenção nesse local, ela não solucionou na integralidade o conflito. As medidas de prevenção seriam medidas que não vão produzir efeitos, aquele resultado próximo no tempo de causa e efeito, ela não vai produzir, né? Mas ela procuraria levantar todas as pessoas que comercializam celulares usados, peças de celulares, se eles forem desmontados, verificar aqueles celulares que têm uma identificação e que todos os celulares possam ter uma identificação e serem acompanhados. E eu posso começar a pensar é, condições das pessoas que frequentam a praça, e eu posso levantar questões sociais, eu vou levantando, e eu não tenho compromisso, eu faço uma chuva de ideias, um brainstorm, e vou levantando todas as situações, e eu vou encadeando elas no tempo, e eu vou tentando compatibilizar isso. O que vai acontecer em determinado momento? A questão é complexa, a questão é sistêmica, e esse encadeamento vai poder dar uma solução definitiva, perene, sem que algumas vezes eu encontre o resultado imediato no tempo. Não significa dizer que eu tenha que abandonar a prevenção. Não, eu posso fazer medidas de contenção. Só que além delas, eu tenho que fazer medidas de provenção. Então eu diria que provenção é mais do que prevenção e é menos do que precaução. A precaução do direito ambiental lá, eu elimino qualquer possibilidade. Eu digo para as pessoas, não usem mais celular. E eu vou acabar. Então, as pessoas não vão mais sair de casa com celular. Eu crio uma norma de precaução e digo, agora, quando você for sair na praça da Espanha para caminhar, você vai sair sem o celular. Celulares são obrigatoriamente necessários que fiquem em casa. Isso é uma medida de precaução. Ela não é ideal, né? Embora ela resolva o problema. E a de prevenção não é ideal, embora ela em curto espaço de tempo, ela pare aparentemente resolve o problema. Então, quando eu falo em prevenção, é uma solução complexa, dentro de uma ideia sistêmica, de promover encadeamentos e interconexões, e eu vou pensando sobre o assunto, e um dia eu vou encontrar a solução pacificadora para esse conflito de uma maneira perene, né? Não é simples, mas é uma medida que pode ser encontrada. Então, voltando à ideia da crise, a crise é uma palavra que se desgastou. Hoje, as crises são cada vez maiores e não são mais aquelas situações passageiras no tempo. Então, quando se fala em crise hoje, eu já não sei mais definir se essa briga da minha aluna com o seu namorado, do aluno, enfim, se isso era uma crise, porque se for uma crise, talvez isso não se resolva. A crise do sistema judiciário, se você pegar desde 1920, pegar os discursos lá, Rui Barbosa já falava, juristas falavam, ministros do Supremo Tribunal, Liomar Baleiro, você pega lá um discurso dele lá naquela época, e ele vai dizer da crise, e não se resolveu até hoje, né? Rui Barbosa, de tanto ver triunfar as nulidades, de tanto ver crescer as injustiças, de tanto ver agigantarem-se os poderes nas mãos dos maus, o homem chega a desanimar da virtude, rir-se da honra e ter vergonha de ser honesto. Ele falou isso em 1920. Faz sentido para vocês falar disso hoje? Se faz sentido, é porque a nossa crise ainda continua.
Quanta coisa reverberando aqui, quanta coisa para pensar, né? Porque suas reflexões e, e esse eu acho que é um movimento muito interessante que o doutor faz nas suas falas, né? As suas falas, elas nos atravessam, né? Nos causam esse desassossego e que eu entendo como talvez o primeiro passo, mas um passo tão fundamental para que a gente realmente passe a olhar num contexto mais amplo, né? Porque geralmente estamos no micro. E justamente pegando essa sua ideia, essa sua fala do sistêmico, e me direcionando aqui já para o final desse nosso bate-papo, que esse relógio está me ganhando hoje. Eu estou pedindo para ele ir lento, mas ele não me dá trégua, né? Eu preciso ainda lhe fazer essa pergunta que me é bem importante. Doutor Bacelar, com toda a sua experiência, desembargador, né, com toda essa sua vivência, com todos os seus estudos acerca dos meios dialógicos, quando o doutor faz um exercício de olhar para o futuro, né? A gente está fazendo aí esse ano 10 anos da lei de mediação. Tivemos uma caminhada até aqui, estamos nesse momento, mas quando olhas para o futuro, né? O que pensas? Qual é o próximo passo que talvez nós temos que dar enquanto sociedade brasileira para que a gente acelere, para que a gente melhore, para que a gente caminhe com mais firmeza, construindo relações pautadas pelo diálogo? Muito legal isso que você pergunta, Henrique, porque tem um pouquinho a ver com aquilo que você falou ao início lá, quando nós estávamos conversando. Eu nem lembro se já estava ainda sendo, já tinha começado a gravação ou não. Nós falávamos sobre uma viagem que você fez para Patagônia, e nessa viagem que você fez para Patagônia, você estava com uma mochila e com as coisas necessárias, né? Então, nessa mochila você levava as coisas necessárias. E você teve uma ressignificação. Será que eu preciso de tudo aquilo que eu tenho para poder ser, me encontrar, para poder ser feliz, para poder. Então, essa reflexão que você trouxe. Eu diria que, se nós pensarmos no futuro, talvez seja novamente essa reflexão. Está lá no Santuário de Delfos, né? Antes ainda de Cristo, e antes ainda de que Sócrates tivesse falado sobre isso, mas está lá no Santuário de Delfos. Conhece-te a ti mesmo, né? Conhece-te a ti mesmo, né? Com suas virtudes, com suas falhas, conhece-te a ti mesmo. Talvez essa seja até hoje uma pergunta não respondida e que nós tenhamos de pensar e refletir sobre ela. Avanço tecnológico, inteligência artificial, substituindo várias profissões, eliminando trabalhadores de várias áreas, dentro de uma visão da rapidez, da agilidade nos processos. Só que uma agilidade dos processos dentro de uma normalidade confusa, caótica e que pode nos trazer alguns desastres. Quando eu falo de normose, é isso que está se transformando em normal, de você ler uma notícia e não refletir sobre ela, e você reproduzir notícias falsas, ainda que tenha lá certa dúvida se ela é ou não verdadeira, e essa superficialidade da nossa compreensão das coisas, nós não lemos mais profundamente, pensando e refletindo dentro de processos de ação, de reflexão, ação. Eu vou agir de acordo com aquilo que eu penso, que eu raciocínio, que eu acredito, mas eu acabo por simplificação, por facilidade, repetindo, indo juntamente com os demais. Um dos processos, eu fiz uma viagem agora em janeiro para algumas praias, então Praia dos Carneiros, São Miguel dos Milagres, lá em Alagoas e Pernambuco, passei por lá e tal. E tem um fenômeno interessante que tem a ver também com aquela ideia da normalidade absurda, a normalidade caótica, né? Então nós saímos de uma sorveteria, eu
meu primo, a mulher do meu primo, minha prima e tal, tal. Saímos com os palitos de sorvete procurando um lixeiro, uma lixeira para poder depositar. E o que que nós pudemos perceber? Que tinha um lugar que não era lixeiro, mas todo mundo estava jogando ali os seus papéis e seus. E acabou virando um lugar entulhado e todo mundo jogando ali. E aí, porque todo mundo estava jogando ali, todo mundo continua jogando ali. E mesmo as pessoas racionais, civilizadas, como nós, muitos que estão aí nos assistindo. E aí vem a ideia de você pensar: isso aqui não é o lixeiro. Pera, isso aqui não é o lixeiro. E eu não vou jogar aí. Aí pegamos os nossos papeizinhos e fomos procurar um lixeiro. Ainda que tivéssemos demorado mais de 15 minutos para achar o lixeiro, ficamos com o papelzinho na mão, achamos uma lixeira e aí depositamos esse papel. Será que você está fazendo isso no seu dia a dia? Ou você está indo junto com a manada, você está acompanhando, porque todo mundo faz. Então, alguém vai ter que limpar isso. Ué, mas isso aí não é lixeira. Se não é lixeira, eu não vou jogar papel. Isso não é correto. Se não é adequado, eu não faço. Talvez retornar um pouquinho a ideia de Immanuel Kant, de pensar um compromisso categórico que nós possamos firmar com nós mesmos, de a partir de agora fazer o que é certo. Fazer o que é certo, aquilo que eu acredito. Conhece-te a ti mesmo, com seus valores, com seus defeitos, mas seja você. Eu acho que esse é o grande papel de combater essa normalidade absurda, essa síndrome da normalidade, que todo mundo vai para o caminho errado e eu vou pelo caminho errado porque todo mundo vai. Não faz sentido. Nós temos que ficar atentos hoje, porque existe um lobby, existe um poder, existe algumas pessoas querem direcionar a manada e nós temos que ter autonomia, segurança suficiente, consciência, cada vez mais, como diria Platão, nós temos que ir ampliando o nosso nível, o nosso grau de consciência para sermos melhores cidadãos. E para isso é fundamental que nós fiquemos atentos a essa preocupação de vencer tudo no tempo, de ter que responder tudo de imediato, de ter que acompanhar o avanço tecnológico de uma maneira tão rápida que eu não possa nem mesmo refletir se isso é bom, se isso é ruim, se isso pode trazer efeitos colaterais para os nossos filhos que estão agora com os celulares nas mãos, jogando. Para pensar, será que não é o caso de eu dar um passo atrás? Algumas vezes nós temos que dar um passo atrás para melhor saltar, algumas vezes nós temos que dar um passo atrás para melhor refletir sobre a nossa existência. Então, eu tenho muita confiança no futuro, mas eu sou realista. Se nós continuarmos nessa irrefreada corrida contra o tempo e achando que tudo que foi lançado tecnologicamente é bom e valioso e fantástico, eu tenho que ficar. Eu penso que nós vamos dar um passo atrás. Nós vamos perder a grande oportunidade de sermos conectados uns com os outros como verdadeiros cidadãos humanos. Então, é essa a preocupação e, ao mesmo tempo, o desafio que eu lanço para que nós sejamos, cada um, aquilo que nós somos mesmo, fazendo aquilo que nós acreditamos e não seguindo a manada. Família do Mediadores Brasil, agora eu acredito que vocês perceberam o porquê que lá no início dessa conversa eu disse, para além desse currículo, eu preciso falar desse ser humano que eu tive a oportunidade de conhecer, justamente por causa dessa sensibilidade, desse olhar humanizado, desse cuidado que desembargador Barcelar traz a todos que têm o privilégio, a honra e a oportunidade de conviver com ele. Desembargador, eu gostaria de ficar aqui horas nessa conversa, porque Obrigado. esse bate-papo é nos movimenta, né? Não tem como a gente não sair daqui mexido com tudo que trouxestes, com os questionamentos que vão ficar reverberando aqui por um bom tempo, viu? Então, em nome de toda essa família, de todo esse grupo de pessoas que tem aqui um, um local de chegada, de estada, de partida, né? Porque aqui a comunidade se movimenta de forma totalmente orgânica. O nosso muito, muito, muito obrigado, né? Estou muito feliz,
muito feliz, saio aqui dessa nossa conversa, como sempre, em todas as oportunidades que tive, revigorado, né? Porque sua Obrigado. fala me toca profundamente. Então, E para toda a mim, nossa gratidão. uma alegria muito grande, Henrique, poder fazer parte dessa família Mediadores Brasil e poder trocar essas ideias aí com você. Acho que nós crescemos juntos com essa conversa e penso que passo a passo, né? Sem pausa, sem trégua. Nós temos que seguir em frente e nós vamos chegar à pacificação, se Deus nos ajudar. Amém. Um beijo no coração, grande abraço Beijo. e Deus. até breve. Até breve.